Caminho, verdade e vida. Capítulo 89. O fracasso de Pedro. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constituiu assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes, nessas condições, naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Meus queridos amigos, eu gosto muito da forma como o benfeitor Emmanuel começa o texto. Sua primeira frase é a seguinte: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. O que ele quer nos dizer com isso? Que, na verdade, mesmo os nossos erros, fracassos, quedas, trazem algo de positivo. Tem uma causa positiva porque decorre, claro, da nossa invigilância, da nossa falta de maturidade espiritual, da nossa imperfeição. Decorre de tudo isso, é verdade. Mas, se nós refletirmos que a partir dos nossos fracassos, nós começamos a repensar as nossas atitudes, nós começamos a avaliar aquilo que fazemos, avaliar o porquê, a causa de eu ter caído, fazendo com que a criatura passe a despertar espiritualmente. A doutrina espírita é muito clara quando nos diz que nós ainda precisamos da dor para valorizarmos o amor, que nós ainda precisamos das sombras para valorizarmos e compreendermos a importância da luz e do sol. E nós, muitas vezes, precisamos do fracasso para que nós possamos compreender a necessidade de mudarmos os nossos caminhos, as nossas escolhas, para que possamos sair exitosos da terra, das situações com as quais nós nos colocamos. E não foi isso que aconteceu com Pedro? Foi exatamente isso. Pedro realmente negou o Mestre, seguiu de longe, afastando-se, mas esse fracasso não lhe foi positivo de alguma forma? Com certeza.
Porque a partir daí, Pedro compreendeu. A partir do seu fracasso, Pedro entendeu verdadeiramente que não seria assim, negando, afastando-se, invigilante, com medo e receio, que ele iria contribuir na obra do Cristo, que ele iria auxiliar para que o Evangelho se fizesse presente na terra. Ele percebeu que, naquele momento dele de invigilância, ele fraquejou, ele, de uma certa maneira, fracassou. E ele, a partir daí, tornou-se uma pessoa mais diligente, mais cuidadosa, mais segura e fortalecida nas escolhas que ele realmente fez. Que escolhas foram essas? Seguir verdadeiramente o Cristo onde quer que ele estivesse, mesmo que ele precisasse enfrentar conflitos, mesmo que ele precisasse, de alguma forma, enfrentar uma dificuldade pessoal e íntima em testemunho ao Mestre, ele o faria, porque ele aprendeu, ele conseguiu aproveitar aquela situação negativa, o fracasso, para sair dali mais forte. Ele cresceu no fracasso, ele cresceu com a dor, ele superou-se, ele suplantou-se. E assim como ele, nós devemos fazer. Nós somos muito invigilantes ainda. Temos o Cristo na mente, mas não no coração. Por isso que inúmeras vezes nós negamos o Cristo. Nós negamos o Cristo todas as vezes que nós deixamos de ajudar alguém que necessita. Nós negamos o Cristo quando nós fechamos os olhos para as dificuldades, para as dores do nosso próximo que estão ao nosso lado. E nós muitas vezes viramos o rosto para não ver. Nós negamos o Cristo quando nós somos impacientes, egoístas, orgulhosos, vaidosos, quando nós não conseguimos perdoar, quando nós ficamos magoados ou sentidos porque as nossas vontades, o nosso querer não prepondera. Todas as vezes que nós fazemos isso, meus amigos, nós estamos negando Cristo. E por quê? Porque não temos o conhecimento do Evangelho e da verdade? Temos. Porque somos invigilantes. Porque se nós estivéssemos a todo momento prestando atenção naquilo que nós falamos, na emoção que me vem ao coração, nós conseguiríamos identificar na mesma hora a nossa fraqueza espiritual. Conseguiríamos perceber ali o orgulho, naquela postura, naquele pensamento, naquela insatisfação, o egoísmo. E aí nós estaríamos realmente seguindo o Mestre de perto, porque nós estaríamos olhando para nós mesmos com as lentes perfeitas, com as lentes claras, com as lentes limpas, e não nos iludindo acerca de quem nós somos. Mas ainda preferimos muitas vezes negar o Mestre, segui-lo de longe, como fez Pedro, e com isso caindo ainda nas nossas aspirações e esperanças espirituais, ainda perdidos e caindo nas satisfações e gratificações imediatistas do mundo, ainda nos afastando das arenas de lutas redentoras, observando o outro quando eu deveria observar a mim mesma, porque eu não posso evoluir pelo outro e eu só posso fazer por mim mesma. Posso ajudar o outro, mas a caminhada é individual. E se nós não aprendermos isso, quanto antes vamos continuar, como diz o benfeitor Emmanuel na última frase, fracassando e chorando amargamente. Nós não queremos mais isso para nós. Pelo menos não deveríamos mais querer, depois de tanto sofrimento que já vivenciamos em inúmeras reencarnações. Por isso, queridos amigos, vamos ficar vigilantes. Vamos realmente seguir o Mestre de perto, em pensamentos, palavras, ações, emoções, em tudo que nós fizermos. Submetamos a nossa vida ao Cristo e com isso nós não correremos o risco de continuarmos fracassando. Vamos seguir com Cristo em busca do bem, do amor e da verdade.